Hoje tem Copa do Mundo 2026, Brasil e Marrocos, estreia do Brasil. Eu estava participando hoje de manhã de um processo de avaliação, a gente estava discutindo algumas avaliações, e aí me perguntaram quais seriam os indicadores e métricas que a gente deveria pensar para o jogo de hoje, para a Copa do Mundo, como a gente poderia raciocinar melhor sobre esses processos de avaliação voltados para o esporte. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu resolvi vir aqui conversar com vocês e falar sobre indicadores e métricas do futebol, né? O que importa para essa Copa do Mundo, né? Qual que é a importância dessas coisas para a Copa do Mundo? Então, se a gente pegar hoje os indicadores de performance hoje, eu tenho aí coisas interessantíssimas, né? Controle territorial, controle de posse de bola, progressão ofensiva, como meu time ele progride para o ataque, recepção entre linhas, como eu me posiciono para receber entre as linhas do jogo, entrada no terço final do campo, qualidade de chance, quanta chance realmente eu produzo, né? O valor dessa posse de bola, a pressão ofensiva, a recuperação, os erros forçados que eu provoco, a transição ofensiva, a transição defensiva, quanto tempo demora para voltar para defender, a bola parada. A bola parada hoje é um diferencial muito grande nesse novo contexto esportivo. Carga locomotora, quanto que meu corpo vai gastar para se movimentar nesse jogo, né? E as ações intensivas, né, invisíveis, o posicionamento, o quanto que eu corro, o quanto eu me desloco, o quanto que eu me posiciono para estar pronto para esse jogo, e o perfil profissional da minha equipe. Então, hoje, esses indicadores de performance, eles fazem uma diferença gigantesca no futebol. Eles são nós temos um olhar muito grande para eles. Eles têm uma importância muito grande para o esporte, né? Quando eu olho para isso, eu penso em novas métricas. Então, para essa Copa do Mundo, eu pensaria em 5 novas métricas. Eu pensaria, primeiro, em futebol por fases, não por medidas gerais. Depois, em quebra de linha, né? Ela virou métrica central, quebrar a linha de defesa. Pressão medida por espaço, velocidade e orientação corporal. O físico e a interpretação dentro do modelo tático, e a bola também virou uma fonte de dados. Então, eu tenho novas métricas e eu preciso avançar naquilo que eu faço. Quando eu paro para pensar o que eu tenho que fazer para avançar dentro daquilo que eu faço, eu vou pensar em novos processos de avaliação para o futebol, o que existe, o que nós estamos pensando, o que nós estamos discutindo, né? Como sempre, nós temos problemas, né? A maioria dos clubes ainda mede dezenas de variáveis isoladas, mede força máxima, salto, velocidade, VO2 máximo, sprint, GPS, assimetrias e mobilidades. Mas olha que interessante, o jogo não cobra nenhuma dessas variáveis isoladas. Ele cobra isso tudo composto. E aqui que a gente começa a ter o raciocínio real. Aqui que a gente começa a ter que pegar a avaliação que se faz lá em dados isolados e começar a transformar em atividade composta. Vamos ver como a gente pode fazer isso? Eu posso pensar em 5 cais primário, né? Ou, ou pontos chaves, né? Que eu preciso pensar. Eu pensaria em força máxima relativa, né? Quilos produzidos por quilo corporal. Duelos, desacelerações, mudanças de direção, proteção de bola. Eu pensaria em potência horizontal. Olha só, eu comecei a misturar informações. Eu pensaria em capacidade de projetar o corpo, aceleração, ataque ao espaço, recuperação defensiva. Eu pensaria em potência vertical, capacidade explosiva, disputa aérea, impulsão, ações de finalização. Olha quanta coisa que dá para pensar. Eu pensaria em capacidade reativa, uso eficiente do ciclo encurtamento e alongamento, trocas rápidas, saltos repetidos, ações explosivas sucessivas. E, por último, eu pensaria em desaceleração, capacidade de absorver força, prevenção de lesões, mudanças de direção e pressão defensiva. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando
avaliação e quais são os KPIs. Vamos tentar pensar também no processo de estrutura, né, o estrutural. Eu posso pensar em estrutura motora, em estrutura energética e estrutura funcional. Tá? E aí vem, olha dentro da estrutura motora, velocidade máxima, aceleração, reação, mudança de direção. Dentro do energético, potência aeróbica, limiar anaeróbico, né, limiar ventilatório 2, recuperação cardíaca e RCA. RCA a gente vai ouvir falar várias vezes, né? Que é a capacidade de repetir diversas vezes, né? Capacidade de repetição dos sprints. Tá? E estrutura funcional, assimetria, mobilidade funcional e controle motor. Tendo isso, eu sabendo os KPIs primários e eu pensando no estrutural, eu consigo pensar em diversos KPIs compostos. Eu posso pensar em IMP, índice de produção mecânica. Eu vou lá e busco força relativa, potência vertical e potência horizontal. Não vou discutir com vocês aqui, hoje, né, é, qual avaliação eu vou fazer para cada uma dessas variáveis. Mas, se eu entender que com força relativa, potência vertical e potência horizontal, eu tenho um indicador composto importante que é um índice de produção mecânica, IMP, eu já saio à frente do que a maioria dos clubes de futebol estão fazendo. Eu tenho índice de transferência mecânica, ITM, força máxima, sprint e salto. Tenho índice de eficiência neuromuscular, IEN, RSI, tempo de contato e salto. Eu tenho índice de frenagem, IF, desaceleração, força excêntrica e assimetrias. Imagina como você vai medir desaceleração, como eu vou medir força excêntrica e como vai medir assimetria, né? E eu tenho um índice de frenagem, o quanto que o meu atleta tem qualidade para frear. Índice de sustentação de intensidade ISI, VO2 máximo, limiar ventilatório 2, e o RCA, a capacidade de diversos sprints. Índice de recuperação competitiva, IRC, recuperação cardíaca, queda de potência, percepção de esforço. Por último, eu estou trazendo aqui no KPI composto o índice de robustez estrutural, IRE, assimetrias, mobilidade, controle motor e histórico lesional. Deu para entender o que nós fizemos? Nós pegamos o primário, nós pegamos as avaliações, nós pegamos o primário e pegamos o estrutural. E agora eu criei diversos índices. Com esses índices, eu tenho uma condição de ir lá nos indicadores de performance desse jogo, no caso futebol, e começar a entregar uma resposta. O quanto que nós estamos preparados, aonde nós estamos longe e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa equipe. Tá? Por último, eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar para vocês uma ideia de 4 índices avançados, KPIs avançados. Eu pensaria em índice de pressão, como pressionar. Olha que gostoso, como pressionar. Para pensar que eu posso misturar aceleração, reaceleração, recuperação cardíaca e o próprio RCA, capacidade de diversos sprints. Depois eu tenho o índice de transição, né? Como atacar e defender rapidamente. Eu posso colocar sprints, acelerações e reaceleração. Né? Aceleração é importante, desaceleração é importante e reaceleração é muito importante. No terceiro, eu posso pensar em índice de dominância espacial. Consegue chegar antes? Velocidade máxima, aceleração, potência horizontal. O quanto que ele consegue explodir, né? Para ir atrás, para chegar antes, para dominar. E, por último, eu pensaria num índice de ocupação eficiente. Quanto espaço consegue controlar